Olá, tudo bem? Você já observou que em ambientes secos, ou seja, com baixa umidade relativa, temos sempre alta amplitude térmica, que é a diferença entre a maior temperatura durante o dia e a menor temperatura durante a noite? Conseguimos observar isso com muita facilidade em um deserto, por exemplo, onde a umidade relativa do ar chega a 15%, 10%, o que é baixíssima. Durante o dia, as temperaturas no deserto podem chegar até a 50 graus Celsius ou mais, e durante a noite, menos 10 graus Celsius. Se vocês observarem essa diferença, temos aqui altíssima amplitude térmica. O mesmo não observamos em cidades litorâneas, onde a umidade relativa do ar fica em torno de 80%, 90%. Ou seja, temos um ambiente muito úmido. Durante o dia, a temperatura pode chegar até a 40 graus Celsius e durante a noite, 28, 25 graus Celsius. Ou seja, aqui não temos uma grande amplitude térmica, pois o ar tem alta umidade relativa. E por que isso acontece? Vamos entender? O calor específico da água, que é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, é um valor alto. Isso aqui quer dizer que cada 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Isso faz com que uma porção, uma certa massa de água, tenha uma alta capacidade térmica. Para você ter uma ideia, 1 metro cúbico de água, que dá aproximadamente 1.000 litros de água, precisa receber do meio 1 milhão de calorias sob forma de calor para variar a sua temperatura em apenas 1 grau Celsius. Quando a água recebe essa energia, esse calor, ela esquenta, ela aumenta 1 grau Celsius. Agora, se ela liberar essa quantidade de energia, ela vai diminuir 1 grau Celsius em sua temperatura. Podemos concluir, então, que a água é uma substância que precisa receber muita energia para aumentar a sua temperatura, ou liberar muita energia para diminuir a sua temperatura. E é isso que quer dizer alto calor específico ou alta capacidade térmica. Nessa imagem, eu vou considerar esses pontos azuis como moléculas de água existentes no ar. Então aqui eu tenho um ambiente com alta umidade relativa, bastante úmido. Durante o dia, quando recebemos calor, energia térmica do Sol, a maior parte desse calor ele vai ser absorvido pelas moléculas de água existentes no ar, aumentando a temperatura dessas moléculas. Parte desse calor, mas apenas parte, consegue chegar também na superfície, aumentando a temperatura dos objetos da superfície. Apesar da água, da umidade existente no ar, absorver bastante calor proveniente do Sol durante todo o dia, a água possui alta capacidade térmica, ou seja, ela não consegue aumentar muito a sua temperatura. Vamos supor que de manhã temos 20 graus Celsius, bem no início da manhã. Se o ambiente estiver muito úmido, no final da tarde teremos 35. Ou seja, a variação não foi muito alta. Temos aqui baixa amplitude térmica. Já durante a noite, as mesmas moléculas que absorveram calor durante o dia passam a liberar essa energia térmica, diminuindo a sua temperatura.
Mas, pelo mesmo motivo, como a água possui alta capacidade térmica, ela tem que liberar muita energia para diminuir muito a sua temperatura. E as poucas horas da noite não são suficientes. Por isso que durante a noite, apesar dela liberar energia que ganhou durante o dia, não teremos uma grande variação da temperatura. Podemos concluir, então, que é a grande quantidade de vapor de água existente na atmosfera que impossibilita grandes amplitudes térmicas, mantendo a temperatura mais estável. Vamos supor que durante o dia a temperatura chegue a 35 graus Celsius e durante a noite a 20 graus Celsius. Não temos aqui uma grande amplitude térmica. Agora, pode ter ficado uma pergunta que eu ainda não respondi. Por que que em ambientes secos a temperatura chega em valores tão altos como no deserto? Então, lembra da umidade que existia no ar quando o ambiente estava úmido? Essa umidade absorvia grande parte do calor proveniente do sol. Como agora o ambiente está seco, essa umidade não existe mais e o Sol continua enviando a mesma quantidade de calor. Concluo, eu vou ter uma quantidade bem maior de calor chegando na superfície, provocando um aumento de temperatura muito maior nos objetos que estão na superfície. O outro motivo é o baixo calor específico dos objetos que ficam na superfície do planeta. Só para vocês terem uma ideia, o calor específico da areia é de aproximadamente 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. Já o da água, como eu falei anteriormente, é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, como o calor específico da areia é 5 vezes menor se comparado com o da água, a areia, considerando a mesma quantidade em massa, ela vai sofrer uma variação de temperatura 5 vezes maior, com a mesma quantidade de energia. Agora, você imagina nesse caso em que a quantidade de energia que chega na superfície é bem maior do que a anterior. Aí que vai esquentar e muito. E é exatamente por isso que ambientes secos, como um deserto, durante o dia ele esquenta muito, porque teremos uma quantidade de calor proveniente do Sol muito maior chegando na superfície. Além disso, os materiais que estão na superfície possuem baixo calor específico. Então, eles aumentam muito a temperatura, chegando a, por exemplo, 50 graus Celsius. Durante a noite, quando os materiais que estão na superfície começarem a liberar o calor, devido a ter baixo calor específico, eles esfriam muito, chegando, por exemplo, a menos 10 graus Celsius. Outra relação importante entre a umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente é a distribuição mais uniforme da temperatura pelo ambiente, principalmente quando temos regiões iluminadas diretamente pelo sol e regiões de sombra. Você já reparou que quando o ambiente está úmido, como esse da fotografia, as regiões que recebem calor diretamente do sol, como essa, a temperatura não é muito diferente das regiões que estão na sombra? Por exemplo, tá? Só para chutar valores, vamos supor que essa região que está recebendo energia diretamente do Sol esteja a 32 graus Celsius. Essa aqui vai estar aproximadamente 30 graus Celsius. Por que isso acontece? Não se esqueça que essas moléculas de água existentes no ar, elas estão no estado gasoso. E todo gás tem a característica de se movimentar
por todo o ambiente. Então são essas moléculas de água que acabam distribuindo a energia térmica por todo o ambiente, não deixando ter grandes diferenças de temperatura. Já se o ambiente estiver seco, ou seja, com baixa umidade relativa, a gente vai observar uma diferença maior entre as temperaturas. Vamos supor que aqui, ó, que é a região que está recebendo diretamente a luz do Sol, esteja com 34 graus Celsius. Essa região, ó, que está na sombra, vai estar, por exemplo, com 29, 28 graus Celsius. A diferença é bem maior, porque se o ambiente está seco, nós não teremos o vapor de água se movimentando, né, como todo gás e distribuindo, levando energia térmica para todas as regiões através da atmosfera. E, para terminarmos, você já ouviu falar que os astronautas em órbita, as regiões do traje do astronauta que estão recebendo luz do Sol diretamente, chegam a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, enquanto as regiões de sombra, como essa aqui, ó, chegam a temperaturas menores do que menos 100 graus Celsius? Sim, isso é verdade. E o motivo é a falta de umidade no ambiente. Não se esqueça que esse astronauta está em órbita, ou seja, ele está até fora da atmosfera. Então não tem umidade nenhuma ao redor dele para distribuir uniformemente a energia térmica. Além disso, como ele está no espaço, não tem nenhum objeto, por exemplo, nessa região, que possa refletir a luz do Sol ou o calor proveniente do Sol e fazer chegar nas regiões de sombra por reflexão. Legal, né? Espero que você tenha entendido essa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, mandar para um amigo, deixar um oi, compartilhar, né? Assim eu fico sabendo se você curtiu essa aula. Um abraço, bons estudos, até a próxima.